Começou. Então vamos lá. Sou o Giovanni Marretti, esse é o nosso Bosscast. Ok. E aí, meu amigo Rodrigues, cineasta. E aí, Rodrigues, dá uma palavra aí pro pessoal. Ô, Giovanni, obrigado por me convidar para participar do seu podcast. Prazer E, é todo meu. e assim, lembrando também a galera também que eu vou. O vídeo a gente vai também postar no meu canal, né? Que é o canal do cineasta Rony Luca. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Rony Luca Rodrigues. Eu sou cineasta independente há 18 anos e também mexo com área musical e a gente tem produzido algumas coisas ultimamente aí, né? Nossa ideia é desmistificar a área, né? Que a área do cinema independente ainda é muito tem muito mito, né? Então, esse é o nosso trabalho. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre cinema, alguns filmes clássicos a respeito do fascismo, não é isso? Isso. Inclusive, você até deu a ideia, né, de escolhermos 3 filmes. O Ovo da Serpente, Pianista e A Onda, né? Que aí já... Então E é um de... é Pode falar, que Rodrigo. ao longo desses dias agora, no decorrer desses dias agora que passou, desde que eu falei com você a última vez, eu venho relembrando alguns outros títulos também. Mas a gente vai falando um pouco durante a nossa conversa, né? Ah, sim, não, claro. Aí, conforme a gente vai conversando, trocando ideia, vai aparecendo outros filmes, outras referências, inclusive até mesmo de. Pode jogar conteúdo histórico que você tem, que você é um cara que conhece bastante coisa, já te conhece há um tempo, e outros filmes mesmo, referência até mesmo de filme nacional, se é possível linkar alguma coisa, mas. Então, você quer começar a falar sobre aquele O Ovo da Serpente? Você falou de filme nacional, né? Filme nacional, a gente teve o filme em 2004, nós tivemos um bom filme que chama-se Olga. Muito bom, muito Fala bom. sobre Olga Benário, né? Que vai de encontro a essa ideia que a gente está falando hoje, né? Esse Olga, ele é dirigido pelo Jaime Monjardim, que é um diretor de novelas. Muita gente acabou até taxando o filme de novelesco, tudo, né? Mas eu achei interessante, é interessante, sim. Fica aí a dica para quem quer conhecer um pouco do cinema nosso, cinema nacional, um filme que trata desse tema, né? E Olga. não só, né? Não só também a história do cinema nacional, né? Como no caso eu também assisti a Olga, né? O filme Olga. Também conta uma história do período do Brasil, né? É uma história do Brasil mesmo. Porque flerta, mesma época, flerta com o tempo do fascismo italiano, né? Exatamente, né? Que até mesmo o próprio fascismo, né? Quando a Olga foi entregue na mão dos fascistas, ela estava grávida, né? Até os caras repensaram a situação de mandar ela realmente lá para ser morta nos campos de concentração, né? Foi, exatamente. Ela foi devolvida, né? Foi Getúlio Vargas, né? Na época do Getúlio Vargas, ele fez essa ponte, né? E é uma parte muito triste da nossa história, né? Eu acho que com um pouco mais de tempo a gente consegue falar a respeito desse filme também, que merece muito a nossa atenção. Aliás, até é interessante você ter tocado nesse assunto logo no início da nossa conversa, que a gente está interessado em falar dos filmes que falam de fascismo, históricos, né? Mas a gente, o nosso cinema tem grande representatividade, com muita coisa, cara. É legal a gente falar um pouco sobre o cinema nacional também. Sim, sim. E agora, né, parece que também anda tendo uma visibilidade maior para esses filmes mais de cara mais comercial, assim, né? Esses filmezinhos de comédia, né? Não vou falar filmezinho porque, pô, até mesmo porque se você pensar naquele filme lá, Até que a Sorte Nos Separe, você tem uma superprodução, tem um lance internacional, culturais, embora que eu não é um tipo de filme que me atraia, mas assim, eu ainda prefiro ver algumas obras que tem mais a ver com a nossa, com o meu cotidiano mesmo, enquanto brasileiro, né? Né? Parece que. Social, né? Desculpa, eu não entendi, Rodrigues. A questão social, você gosta de filme que fala mais da questão social, né?
É um filme que, às vezes, não necessariamente, pode ser até um filme bestinha, né? Que nem vou pegar um caso lá daquele filme lá, O Saneamento Básico, né? É um filminho assim, que ele é bom, entendeu? Ele é muito bom para você refletir, né? Eu falei bestinha, mas com todo respeito, é um filminho assim, um filminho, né? Tô usando um diminutivo, né? Olha que sujeito, né? É uma forma carinhosa de falar do filme, calma aí. Isso, perfeito. Obrigado, Rodrigues. É uma forma carinhosa de dizer. Mas É, aquela produção, que é aparentemente inocente, ela traz coisas assim se eu pegar, se eu for eu que não sei, não manjo nada de filme, e eu chamar qualquer outra pessoa do meu convívio para produzir um filme, eu tenho certeza que eu vou entrar naqueles conflitos, né? Que nem tem uma hora lá que o Wagner Moura tá sentado lendo um trecho do texto, né, do roteiro. Aí tinha alguma passagem, não me lembro muito bem, mas ele falando assim, ó, o vento batendo nas árvores e assoprando, alguma coisa nesse sentido, não me lembro muito bem, mas eu sei que estava falando do vento, aí ele falou assim, ele virou para outra personagem e disse assim, como é que se filma isso, né? esse filme ele é interessante você ter falado dele, porque ele toca, ele é uma brincadeira, né, que eles estão fazendo lá, e só que em cima de um tema muito importante. E eu tô me recordando também dessas cenas assim, muita descontração. O diretor, né, o Jorge Furtado, é um cara muito inteligente, que tem essa habilidade de fazer filmes assim, descontraídos, mas que tem um fundo muito real, muito bacana, né? O Homem que Copiava é um filme que também Bom, tem isso também, né? E uma obra-prima dos documentários. Inclusive, é um documentário ficção também. Eu bebi muito dessa fonte, rapaz, do Furtado, que é o Ilha das Flores, né? muito Então, bom, muito bom. rapaz, é um filme que eu recomendo aí também para a galera estar assistindo também, estar conhecendo. É bem importante. Recomendo. Não, inclusive esse, eu trabalho com os alunos da rede estadual, né? Inclusive esse é um livro que todo ano eu tento abordar, assim. Quer dizer, todo ano não, já eu estou no meu segundo ano como professor e eu tento abordar tento, não, eu passo para os alunos em sala de aula. É um filme que eu acho muito bom, assim, para entender até mesmo o sistema, para entender como é que a ganância humana, em que nível que ela vai parar, e se a gente não tomar cuidado, onde é que nós vamos parar, assim, né? Quanto seres humanos. Eu É um acho filme uma obra-prima, cara, porque ele vai te levando, sabe? Você, quando você menos imagina, está dentro de uma situação. Você se depara com a situação, ele vai te levando, assim, te induzindo a assistir ele. É impressionante como que o Furtado trabalha. Não, e eu achei interessante isso que você comentou, né, sobre um documentário ser um documentário ficção, né? Eu lembro que eu assisti no Roda Viva do Hector Babenco, né, que ele participou, e ele disse alguma coisa mais ou menos assim, ó, todo documentário, na visão dele, é uma obra de ficção, porque você vai escolher, é igual aquela história, né, da imparcialidade no mundo acadêmico, né? Como assim eu sou imparcial? Eu sou um cientista imparcial. A partir do momento que eu escolho o que eu vou analisar, ou que eu escolho o que eu vou filmar, no caso do cineasta, né, do sujeito que vai fazer o documentário, esse documentário deixou de, assim, óbvio que você coletou algo de real, mas assim, a realidade, a vida cotidiana, ela tá correndo o tempo inteiro, não tem como eu fotografar e, vamos analisar que bonitinho, ou vamos filmar, que bonitinho ou fazer um debate em cima, né, dizendo que é realidade pura. Né? A partir do momento que você escolheu o momento certo para filmar, a pessoa, né, se descolou um pouco da realidade dela para ceder um tempinho para a filmagem. Né? Você ressaltou muito bem essa frase aí do Babenco, que ela realmente tem muito a ver. Por quê? Geralmente, quando você começa a filmar mesmo um documentário, você tem um lado, né? E fica muito evidente, cara, que você tomou aquele lado. Né? É difícil. Sim. Eu tenho um documentário que, inclusive, eu recomendo a todos assistir também. Quem não assistiu, veja, e você também, se não viu, que chama-se O Dia que Durou 21 Anos. Fala de 64, né? Sim. Aí, quando você falou a respeito
da posição que o diretor de documentário acaba tomando, e acaba tomando mesmo, impressionante. Esse filme já é um filme que me deixou com a pulga atrás da orelha, porque o cara, o diretor, ele não tomou partido. Ele não pegou lado nenhum. E é impressionante como o cara consegue fazer você viver aquele momento. Ele conta a história, parece mesmo que João Goulart queria fazer um golpe também, sabe? Agir, você entende, você entra na neurose da época, entendeu? Quando os caras quando os caras falam que tinham que combater o comunismo, que eles estão dizendo que o João Goulart foi atrás na China, parece mesmo, cara, o É decorrer do filme. convincente? Então o cara ele retratou uma época, ele não tomou partido, né? Impressionante. Depois de uns anos que eu fui ver umas reportagens, que eu vi que ele realmente tem lado, ele tem lado. Só que no filme não parece. E é um dos poucos filmes de documentário que eu vi que conseguiu fazer isso assim, com uma maestria. Então eu indico a todos também que assistam o Dia que durou 21 anos. É fenomenal. Né? Ótimo. Eu mesmo eu já vou dar uma pesquisada, já que você recomendou aí, parece ser interessante, me interessei pelo assunto. Vou atrás, pode ter certeza. Pode ver que você vai gostar. Você que é professor, vai ser bem legal aí Inclusive para o você. seu também, que eu estou para ver, tem o seu que eu estou para assistir também, inclusive eu acho que você poderia falar um pouquinho dele. Eu já separei para assistir no sábado, já vou reunir aqui meu cunhado e minha irmã, Vai e pai e mãe, se então quiser assistir pipoca, também. né? Pipoca. Então pipoca. Então, ó, eu agradeço por você assistir meu filme. Eu estou muito contente, muito feliz aí que você vai assistir meu filme, vai reunir uma turma. E assim, já aproveitando a deixa para falar um pouco, né? Então, meu filme ele chama-se Sonhar Não Custa Nada. É uma pergunta mesmo, tem uma interrogação. Que ele fala exatamente de projetos culturais, né? De produção, produzir cinema independente no Brasil e não só o cinema independente, mas a arte independente, né? Porque, pelo incrível que pareça, o Brasil ele tem muito recurso para a cultura, mas infelizmente é um recurso que ainda fica muito em alguns núcleos. Ele não é muito bem distribuído. E para você conseguir acessá-los é muito complicado, entendeu? Tem uns anos atrás aí que as pessoas começaram a atacar a lei, a famigerada Lei Rouanet, né? Ah, sim, sei. Começaram a falar Famosa Lei Rouanet. isso, que é lei, isso. Veja bem, a lei, ela não é assim, você não aprova o projeto e o governo te dá o dinheiro. Aí que tá. O governo só te dá ele só te dá a permissão de você fazer a captação de recursos com empresas, aonde essas empresas vão usar da renúncia fiscal. Elas vão renunciar uma parte do imposto dela para poder apoiar um projeto cultural. Tá certo? Ou seja, você tem que ir até as empresas e convencer as empresas. Então não é do jeito que as pessoas estavam falando, pelo amor de Deus, gente. Não é daquele jeito. Parece que aprovando o projeto automaticamente vem a grana. Não, não é assim. É muito complexo, muito mais complicado do que eles tinham divulgado na época. Né? Mas a gente sabe que isso foi feito por. Foi mais assim uma forma deles conseguir levantar um palanque eleitoral contra, né? Fazer um jogo contra para conseguir levantar mais, chamar mais atenção. Assim, pelo que eu tenho entendido, parece que funcionou para eles, né? E, assim, na verdade, eu não vou falar muito da Lei Rouanet, porque até mesmo quando criticavam, né, eu mesmo não foi um assunto que eu pequei por isso, eu não fui atrás, não é nem que eu estou querendo dar uma de imparcial aqui, ou querer passar pano para alguém, não, longe disso, mas eu não pesquisei, na verdade, eu só estou com a informação que você me passou agora, e com a informação de que era algo ruim na época, né, que eu ouvi falar muito, assim, por isso que eu falei, era tão famosa a Lei Rouanet, né, É. e não, eu vi de monte, assim, né? Eu vi, mas pelo menos eu posso falar dos vídeos que eu vi criticando. Eu não sei, não tenho uma opinião formada ainda, mas apareceu muita coisa lá que peças de teatro no Rio de Janeiro, que foi destinadas para vagabundo sem vergonha, uma coisa assim, tipo. É, E agora estou vendo sua posição. Mas assim, eu prometo pesquisar sobre esse assunto aí. mas é porque assim, como a gente entrou nesse tema, então só para passar um pouco a respeito do que é, né?
Não, legal, legal. Não acho que a lei é ruim, ela tem que existir. Eu só acho que deveria existir uma forma de distribuição um pouco mais igualitária. Né? A gente que é artista, a maioria dos artistas no Brasil é artista fora desse eixo aí, entendeu? É artista que praticamente faz arte para ele próprio, né? Para o núcleo dele ali, né? Para Então, os amigos, né, Rodrigues? amigos, o teatro mais próximo da casa dele, que geralmente é longe, entendeu? Então, eu acho que ela só deveria ser redistribuído. O dinheiro tinha que ter uma. Poderia existir uma contrapartida para as grandes empresas que conseguem acessar essa lei, de fazer um projeto que venha aqui para os bairros, né? Onde está desassistido. Né? Porque isso também tem a ver com uma outra questão, né? Tem a ver com a questão da democratização, né? Da cultura, né? Do acesso ao cinema, porque assim, eu fico pensando quando a gente fala em cinema também, tem esse cuidado, né? Quando a gente fala que, vamos supor, o jovem tem que ter acesso ao cinema, né? Que aí ele tem direito à meia entrada. Só que ele não tem meia passagem de ônibus para chegar até o cinema. Só É, que quando ele chega no cinema, ele se depara com outro problema. Que tipo de filme que ele vai ver dos enlatados norte-americanos, tipo, nessas grandes empresas de cinema, né? É, exatamente. assim, tudo bem, ele tem que ter o acesso à cultura, ótimo, válido, eu sou completamente a favor disso. Eu acho até, inclusive, penso que esse jovem deveria ter acesso ao transporte público para chegar até o cinema, porque ele está indo adquirir cultura, conhecimento. Só que Exatamente. depois a gente vai entrar numa outra discussão. Que tipo de filme ele está assistindo, né? Se é filme que é uma explosão de imagem, é um filme que não tem um diálogo, tem um diálogo muito pobre, que pouco vai dialogar com a realidade dele, ou se é um filme que vai despertar um senso crítico nele, se é um filme que vai agregar de fato alguma coisa Olha, pro mundo dele, né? pelo incrível que pareça, assim, cara, mesmo no cinema nacional, existem obras incríveis, né? Para você ter uma ideia, eu passei a saber algumas coisas através do cinema. Antes eu não sabia. Eu saí da escola do ensino, eu estudei em escola pública. Eu saí da escola, muita coisa eu não sabia. As revoltas que teve no Brasil mesmo, eu comecei a conhecer através de filme. O próprio Guerra de Canudos, né? O pessoal chama de Guerra de Canudos. Eu chamo de Vergonha de Canudos. Ah, sim. Para quem conhece a história e viu direito, pelo amor de Deus, né? Ver Sim, aquele sim. tipo de vergonha, né? E Então, ainda perderam ainda, né, para um pequeno, um vou dizer, uma povoado, pequena, um pequeno é um povoado, pequeno povoado, uma um pequena, líder maluco, assim, maluco em termos. A gente brinca porque o jeito do cara, mas ele era muito importante, né? O líder lá não, deles. e foi capaz de dialogar, assim, né? Coisa que ninguém tem condições de fazer, né? Que a não ser as igrejas evangélicas que têm uma condição e de fato conseguem dialogar com a população, que eles conseguem, eles sabem conversar com o público, né? É, Eles sabem dialogar, aquele eles têm líder uma. conseguiu fazer isso. Aí roubaram eles e quando eles decidiram reivindicar, virou a guerra, né? Virou, não vou dar spoiler aí, deixa o pessoal ver. Mas, ó, não vou dar spoiler. Porque Tá meio atrasado desse spoiler aí. mas tem gente que não. Então, mas como eu estou dizendo para você, eu mesmo não sabia da guerra. Eu saí da escola sem saber. Na Não, escola, eu também, eu na fui, escola não me falaram, eu não aprendi. Eu fui aprender no filme. Então, se alguém tivesse me dado spoiler antes, eu assisti o filme sabendo do que se tratava, né? Mas o filme é interessante porque toca nesse assunto. Então, quando você falou há pouco agora a respeito do acesso, e tem que ter obras artísticas que levam a pessoa a pensar, a refletir e tal. Esses filmes, esse Guerra de Canudos, que é do cineasta Sérgio Rezende, esse Guerra de Canudos ele deveria passar nas escolas. Devia sim. ter cineclube nas escolas, obrigatório, e Não, passar filmes não, como Guerra de assim, Canudos. no mínimo, pelo menos assim, obrigatório no sentido de desenvolver o projeto, né? E minimamente, por exemplo, um horário fora de aula, o aluno assina que está de acordo, né, com essa atividade extracurricular, que inclusive vai agregar para ele. Assim, eu acho que são diversas formas de como pensar, né, para aproximar o jovem do que é dele, né, de história do Brasil, Então, porque mas aí, ô Giovanni, tinha que mexer. O negócio ele vai longe, rapaz, se a gente falar sobre isso. Por quê?
tinha que mexer, inclusive, no próprio sistema de ensino. Por que que Guerra de Canudos não está inserido? Ah, sim, não, tem realmente. É isso que eu Realmente pergunto. não é interessante, né, também falar que. Então, ó, porque tem Guerra de Canudos. Aí tem o tal da balaiada, sabinada, cabanada. Cara, tudo isso é nome de guerrilha que teve a revolta dos gaúchos lá, não sei das quantas. Cara, tem um monte de história, né? Vamos indicar aí o canal do nosso amigo Eduardo Bueno. Quem, Ah, sim, nossa, muito bom, muito bom. E quem, ele consegue sintetizar os assuntos assim, em poucos minutos, né? exatamente. Alguns vídeos de áudios de 25 segundos, 25 minutos, eu gosto muito. Inclusive, é um podcast que eu acompanho, assim. Eu também Eduardo acompanho. Melo. Inclusive, ali a gente acaba de aprender mais um pouco sobre essas revoltas que não é nos contado. Agora, por que não é nos contado? Deveria. Por quê? Porque nós vamos refletir a respeito do que aconteceu? Vamos fazer um paralelo com o dia de hoje? Será que é isso? Né? De fato. Oh, e agora, comentando sobre o filme O Ovo da Serpente. Eu achei muito interessante assim, né? Primeiro que ele vai pegar um caso de um sujeito comum, né? Basicamente um trabalhador que tem uma vida cotidiana, que ele tem uma relação ruim com a bebida, porque o cotidiano dele em si já é pesado, né? Eu não estou nem falando, porque o interessante é que o filme mostra o fim e o início, né? Seria o fim da história, mas mostrando como seria o nazismo a partir daí, né? Que o sujeito está vivendo já o que antecede a Segunda Guerra Mundial, né? O que antecede Isso, o nazismo, né? exato. E como é que a vida estava, né, na Alemanha, né? Como o sujeito tinha que juntar um bolo de dinheiro para poder conseguir comprar um arroz, assim, né? E vai mostrando, né, o que o cara tem que fazer para se divertir, que o cara meio que tem uma vida underground ainda, né? Que se a gente pensar para a Se época. você pegar o cara, o principal lá, o protagonista, você vê que ele já é um cara que tem um quê de tristeza nele, né, rapaz? Ele já tem Sim, melancólico, é. vida nele. Parece que o irmão dele que morreu, né? E, Isso. e eles estão vivendo uma sociedade ali que as coisas estão. As pessoas estão com dificuldade de comprar comida mesmo. Assim, a situação tá precária, muito difícil, né? E aí ele arruma um emprego. E naquele emprego existe aquela situação que no final das contas é onde eles depois no final descobrem que é o É onde fazem os nazistas estavam fazendo experimentos, né? experimentos com os seres humanos, né? Inclusive o irmão dele, né, acabou, agora eu vou dando spoiler aí, né, acabou sendo vítima. Agora já era. Acabou, Agora já acabou. vai ser spoiler do início ao fim. Então, assim, ó, se você pretende assistir o Ovo da Serpente, eu acho que. Mas, É, bom, não mudou, não mudou. O que eu estou falando aqui não vai alterar não, a não, não. percepção do filme. Exatamente. Eu acredito, né? Porque o filme é obra, o filme é muito bom. O filme é muito bom. O legal do filme é você ver o que é não é o fim, não tem aquilo que chamam hoje, a molecada chama hoje de plot twist, uma coisa assim. Não tem esse negócio, né? O interessante do filme é o decorrer e como é que ele se desenvolve. E isso que é o barato do filme. Então, mesmo que a pessoa já assistiu uma vez, pode assistir de novo, ou se já viu alguém falando sobre o filme, pode ver, porque é impressionante, assim. Às vezes eu vejo paralelos daquele filme com algumas coisas que eu quase cheguei a ver aqui no Brasil. Tem uma parte do filme que ele tá passando assim, já é de noite, né? Aí tem um lance do toque de recolher lá, tem um negócio assim, né? Sim. Tá tudo vazio e tal. E tem uns judeus sendo perseguidos por um grupo lá de nazistas, né? E eu acho que os caras pegam os judeus e não sei se coloca para limpar o chão, não sei, uma coisa assim. Que na verdade eram indivíduos assim, aparentemente pessoas comuns que pegou um judeu, né? Três jovens fortes, né? Pegando um judeu idoso, à base de Isso. paulada. E coloca o cara para limpar o chão. E aí, interessante, né? Passa uma polícia, a polícia passa do lado assim, e a polícia vê aquilo acontecendo, mas fala, é judeu. Tipo, passa assim, é judeu, deixa ali e tal. É uma coisa impressionante, cara. E teve um tempo aqui no Brasil que eu fiquei com medo de chegar a ver uma cena dessa, porque a gente tava caminhando com uma coisa desse tipo, cara.
Impressionante isso. Assim, eu acredito que se nós estávamos caminhando para alguma coisa desse tipo, poderia ser na ideia, né? Porque eu ainda acredito que a gente tem lei ainda. Ah, Assim, tem seus problemas, né? Sim, tem lei, né? Ainda tem, passa a polícia na frente da sua casa, né? Eu tô querendo dizer nesse sentido, assim. Ainda não está na ausência total do Estado, né? O problema é quando o Estado se apropria da violência, né? E passa para os cidadãos, né? No caso, vamos pensar o que aconteceu com o fascismo, né? O Estado se apropria dos sindicatos e, de repente, um trabalhador começa ele mesmo a reprimir o outro, né? Tipo assim, o pouco que eu sei, eu não sou expert no fascismo, mas o pouco que eu sei é que assim, eles não aceitam nenhum tipo de poder paralelo que não seja ele próprio, né? Ele não gosta de nada, só ele tem que mandar, né? Assim, não tem. sim, sim. E aí, para além disso, você vai colocar a população para trabalhar para o Estado, né, de certa forma, porque você, a partir do momento que você vai usar um trabalhador, um sujeito que tem que, dentro de um sindicato, para ele reprimir outro trabalhador e virar uma. É, como todo mundo tomando conta da vida de todo mundo, né, para ver se está todo mundo de acordo com o que o sistema está mandando, né. É, Ainda que assim, tem muitas coisas que pareçam fascismo, né? Que vamos pegar o caso, vamos supor, do Pinochet, aqui na ditadura no Chile. Teve muita coisa que o sujeito fez que lembra fascismo, tem as características, mas assim, eu não vou chamar aquilo de fascismo, né? Porque para acontecer o fascismo, eu faço essa associação que tem que ter a ligação dos sindicatos, tem que ter toda uma condição material histórica para que aconteça, assim, né? então, o que eu acho que o cara que um Estado fascista, eu imagino assim, não é porque é fascista que não vai dar trabalho. Eu acho que vai dar mais trabalho do que a democracia. O cara que vai tomar conta, se ele for um fascista de uma sociedade, imagina, ele tem que. Imagina tudo que ele tem que Pensar para articular para manter do pular. jeito que está. Exatamente, tudo. Imagina, o cara tem que dominar os setores, ele tem que olhar todos os setores, tem que ficar a par de tudo e ele comandar, ele fazer articulação, para ele conseguir fazer isso não é tão simples, não é qualquer cara que vai fazer isso. Isso, o cara tem que ser inteligente, né? A gente às vezes fala, o fulano é fascista. Olha, às vezes ele pode ser um fascistoide, que é aquele cara que fica rotando Ou um ideias romântico, né? Ou um romântico fascista romântico, que fascista. sonha, né, com algo que aconteceu no passado. Eu acho que é Exatamente. melhor chamar ele de romântico, né? Ele sonha todo dia que ele é o Mussolini, mas ele não consegue não fazer nem 1% do que o cara fez. Por quê? Porque o cara era inteligente, o cara era articulado. Não é porque ele era ruim que ele não era inteligente. Ele era ruim e inteligente. É, A gente ainda tem que. Se um cara que está tentando fazer isso no Brasil ou em qualquer outro lugar, ele não tiver essa característica, ele não consegue desenvolver. Porque ele tem que dominar os poderes, os três poderes, a comunicação. tem que ter um investimento, né, de fora. Igual você pensarmos, por exemplo, ó, eu não estou associando, não estou juntando as duas coisas, mas só para a gente pensar no caso da ditadura militar aqui no Brasil, que depois foi comprovado, né, que teve a Operação Condor, né, que houve investimentos dos Estados Unidos aqui para fazer com que a ditadura prosperasse, né. Perfeito. Assim, as coisas não é do nada, né? O militar acordou, né, para dar o golpe de 1964 e aí de repente começou. Não, cara. E se você pegar aquele tempo, 64 aqui, até os caras malvados eram seres extremamente inteligentes. O Carlos Lacerda é um deles. Sim. Lacerda, cara. Se pegar esse cara aí, ele foi uma pedra no sapato do Brasil nesse sentido aí. Até desde Getúlio até o golpe de 64. Ele foi aquele carrapato, aquele infeliz que ficou no pé. Mas ele era esperto, ele era sagaz, ele era inteligente, ele fazia articulações, entendeu? E agora pegando um pouco do filme do O Pianista, né? O mais incrível é que vai mostrando
a destruição psicológica, né? E como as pessoas naquela época já estavam começando a se conformar com a desgraça, né? Com as mortes, assim, né? O sujeito, ele olha para a janela, todo dia acontece, a janela é um palco de desgraça, né? Assim, né? Basicamente. Impressionante. O sujeito olha para a janela, ele já vê uma ambulância, daqui a pouco ele vê um grupo de, de judeu enfrentando os soldados nazistas, daqui a pouco ele vê um muro subindo, né, um muro dos guetos. Cada vez que ele olha para a janela, tem alguma desgraça acontecendo. Né? Citou um filme bem interessante, porque o pianista ele vai bem devagar, né? Ele tem uma cadência justamente para você, como você que está assistindo o filme, não perceber a degradação. Você vai sentindo só mais pro final que está muito degradado. Entendeu? Sim, de fato. Mas tá muito degradado isso aqui. Caramba, o cara ele foi muito lento, justamente para fazer essa transposição. Sim. E parece que você vai acompanhando a vida do personagem, né? Você vai acompanhando a desgraça e parece que aquilo vai normalizando diante de tanta desgraça, né? E Você o tem a cara angústia. E ele pegou bem um personagem que é o típico cara que é a vítima perfeita, porque é um cara bonzinho, né? Geralmente o artista ele tem essa alma, né? Humana, né? Então ele é pianista, então ele é o cara bonzinho, o cara que vê a sociedade assim com esses olhos, ele tenta esperar o bem de que da onde não vem, né? É uma característica daquele cara. Sim. Tanto que no final ele acabou conseguindo, né? Sim, não, só quero saber se eu não vou dar spoiler de novo. Não vamos dar spoiler. Mas, Dessa vez. mas a gente não vai falar o que foi que ele ocorreu mais, Sim, sim. mas ele foi de encontro a isso, ele conseguiu isso, né? E eu faço uma associação basicamente com o que está acontecendo nas nossas vidas hoje, né? Por exemplo, eu já estou fazendo a escolha de não assistir mais reportagem, assim. Eu não assisto mais. Voltando a falar um pouco do o Ovo da Serpente, vamos voltar lá. Cara, é interessante o filme, assim, aquela cena, a última cena. Aquela cena é uma cena clássica, uma cena que todo mundo gosta de falar, né, cara? Que é quando o protagonista ele chega lá, né, ele vai lá atrás lá do que está acontecendo lá, tenta ver qual é que é, entra numa porta lá que não devia entrar e lá dentro tá um cientista falando que já esperava por ele e tal. Aí existem muitos filmes que têm esses desfechos, né? Você poderia dar um exemplo? Eu não me recordo. Blade Runner, Blade Runner, o Caçador de Androides. Eu já me recomendaram, já tive muitas pessoas falando para eu assistir. Eu não. Deixo assim. Tem um filme do Brian De Palma que é o Blade Runner é do Ridley Scott, é do mesmo diretor do Gladiador, do Alien, o Oitavo Passageiro, tá? Para quem quiser pesquisar sobre esse diretor. Aquela cena lá do cientista, que tem muitos filmes que têm desfecho semelhante, né? Como Blade Runner e como As Irmãs Diabólicas, que é um filme do Brian De Palma. Vira e mexe, tem um filme assim, ou outro que tem um desfecho semelhante ali. Um cientista explica, ou alguém, um psicólogo explica, mas eles entram ali na situação e vai explicando algumas coisas do filme. É uma saída que alguns cineastas acham. Eu acho arriscado como filme você fazer isso, só que quando o cara acerta, fica show. No caso do Ovo da Serpente, ele acertou. E aí ele fala sobre os experimentos. Você vê que, no caso, o cientista desdenha do Hitler, né? O cientista fala que tem um tal de Hitler aí que está tentando fazer um levante, mas não vai conseguir e tal. Ele desdenha do Hitler, né? Sim. Outra coisa perigosa, desenhado do fascista, desenhado do nazi, fica desdenhando desse tipo de autoritarismo, né? Mas aí o cientista ele explica, ele fala sobre os experimentos e aquelas cenas são impressionantes, né? E ali ele toca ali o cineasta ele toca ali num tema muito complexo que é a respeito é um conceito, né, que o Hitler usou, que é o conceito da sub-raça, né? É extremamente perigoso, né? Mexe muito com a cabeça desses aloprados, né?
E o cara tomou, ele tocou nesse assunto. Até hoje é um tabu falar sobre isso, né? Porque ali ele fala a respeito do que deve continuar, a vida que deve continuar e a vida que não deve continuar, no conceito dele, né? E aí o experimento da moça, aquela enfermeira que fica com a criança que tem um problema mental, que ela não para de chorar, não para de chorar. Ela chora Ah, sim. ininterruptamente. Ele vai testando o instinto materno, né? Isso, instinto materno, aquele teste vai, aquela coisa. Então, quer dizer, é uma coisa extremamente perigosa, né, cara? O cara mexer com isso, porque tem aloprados por aí que começam a levar isso a sério, né? Sim, sim. É que parece também que a questão do testar parece ser natural do ser humano, assim, né? É natural assim, né? Quando a gente tem que começar a parar com esse anacronismo, né? De achar que as coisas acontecem do nada ou são assim porque são assim, né? Mas vou pegar os dias atuais, né? Que tudo que a gente vai fazer a gente gosta de testar antes, né? Por exemplo, eu fui acessar o Google Meet aqui, né? Eu, eu tive que fazer um teste antes para poder começar a fazer, né? Na verdade, eu estou usando até, desculpa falar, esse vídeo aqui como um teste para poder colocar no podcast, né? Só que quando isso é transferido para ver o que acontece com o ser humano, né, cara, uma coisa assim. Olha, a gente vai acabar entrando numa discussão do que é ético e o que não é, né, no sentido da ciência, de experimento e Exatamente. Você viu como que o negócio o assunto é complexo? A gente não consegue falar com muita tranquilidade, cara, porque a gente não sabe quem pode estar ouvindo e achar que a gente está a favor ou contra. A gente só está falando, nossa, é muito a gente só estranho. tá falando a respeito do que o cara estava tentando trazer. Mas a E gente tem isso na mente, de ser mal, o medo de ser mal interpretado, né? mal interpretado, e a gente pode ser mal interpretado. Isso aí Também. Mas não também, se alguém chegou aqui, essa pessoa chegou até aqui, ouvindo até. Tá até agora ouvindo, poxa, obrigado, obrigado. já ajudou, né? Já chegamos a algum lugar, né? Não, sou grato. Também. Eu gostei do papo, foi muito bom e, enfim. Espero ter ajudado, mais do que ter complicado. E é isso aí, gente. Vamos assistir esses filmes aí que a gente tem comentado. E Quem o próximo, eu gostaria de comentar sobre o seu filme, né, a sua produção. Isso, aí que você vai fazer a sessão pipoca aí com a galera. E aí, semana que vem, a gente bate um papo. Isso, a gente vai falar sobre o meu filme e sobre essa questão muito séria, cara, que é a questão cultural. Você sabe, você viu nas minhas peças, né, de divulgação, Sim. eu uso uma frase que tem na música do Titãs, que a gente não quer só comida, né? Por que eu uso essa frase? Porque é impressionante, né? A luta no Brasil é sempre por esse tema, né? A gente está tão atrasado que a gente está ainda nesse papo ainda, né? Da Que mão é pra boca. que é necessário. Só que se a gente ficar se colocando sempre como se a gente achar que a nossa existência se resume a isso, então qual é a nossa diferença das demais espécies? Nós temos criatividades, nós temos, sabe, nós temos as nossas nossos gostos, cada um o seu e as nossas vontades. Poxa vida, a gente só fica falando de a preocupação é sempre essa, né? É claro que no Brasil, quem trabalha para o Brasil ficar do jeito que ele está, trabalha para o Brasil realmente estar preocupado com isso. Que enquanto o brasileiro estiver preocupado com isso, ele não consegue pensar nas demais situações, ele fica só correndo atrás o círculo vicioso, né? Então é uma coisa meio arquitetada para que o brasileiro fique sempre nessa roda, procurando o fim disso aí, entendeu? E não dê valor para outras questões, como a questão da arte, da cultura, que é exatamente aonde o indivíduo ele vai crescer, ele vai conseguir refletir melhor, compreender melhor, entendeu? E automaticamente escolher melhor, inclusive seus representantes, entendeu? Valeu, cara. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Falou. Até. Obrigado. Próximo podcast. Valeu.